Ei, gente, hoje eu vim defender meu peixe. Vamos falar sobre os exames laboratoriais e como eles nos ajudam a monitorar essa doença. Roda a vinheta, produção! Ei, gente, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar de um assunto que me diz respeito, né? Afinal de contas, eu sou biomédica, trabalho na área da saúde aí com medicina laboratorial, medicina diagnóstica, sei lá, há mais de 20 anos nessa profissão. Então é um lugar ali que eu conheço bem, né? Que a gente já tem uma certa experiência. E eu queria muito dividir com vocês algumas informações que eu acho que são cruciais para que vocês consigam entender a importância dos exames laboratoriais, né? Os exames de sangue, os exames de urina, quais são os exames que normalmente a gente faz para poder estar monitorando a nossa saúde, independente da etapa da doença que você esteja, né? Nesse momento, se você já passou por todos os tratamentos e agora só está na hormonioterapia como eu estou, ou se ainda está fazendo quimioterapia, muito provavelmente você frequenta o laboratório regularmente, né? Vai fazer lá seus exames de sangue para monitorar e ver como é que está a sua saúde de um modo geral. Afinal de contas, os exames laboratoriais, eles estão aí para nos responder perguntas, né, gente? E quantas perguntas nós temos, né, durante esse tratamento? Então, eu queria começar dizendo que quando você vai ao laboratório, né, para fazer os exames de sangue, que muito provavelmente o seu médico prescreve lá, ele faz um pedido, pede para que você se dirija ao laboratório. É muito importante, gente, você procurar saber se existe algum preparo, né? Se você precisa estar em jejum para fazer determinados exames, se precisa de um pouquinho de repouso, se esse exame vai demorar mais tempo do que o que normalmente demora, se você precisar permanecer mais tempo no laboratório, para que você consiga se programar, né? Essa coisa do jejum, principalmente, é algo muito importante. E eu vou começar falando sobre o monitoramento de um exame que a gente faz com muita frequência, que é a glicemia, né? A dosagem da glicose de jejum lá no nosso sangue. É muito importante que você siga o jejum, né? Normalmente a gente pede aí em torno de 8 a 9 horas de jejum. Pode tomar água, né? Só não pode tomar ou ingerir coisas que sejam saborizadas. Então, nada de tomar aquele cafezinho, nada de comer uma frutinha. Ah, não vai dar nada, não. Isso com certeza pode alterar o resultado do exame, tá? Então, mantenha aí o jejum para fazer o exame de glicose. Muito provavelmente você vai fazer esse exame por várias vezes, principalmente se estiver na etapa em que eu estiver, que é a etapa da hormonioterapia, que nos leva direto para a menopausa. E a menopausa, de certa forma, causa uma certa desordem metabólica, né, no nosso corpo. E algumas mulheres podem vir a ter um descontrole glicêmico, né? Podem começar a ter aí os níveis de glicose mais alterados. E quem sabe até mesmo se tornarem diabéticas. Então é muito importante fazer esse monitoramento, né, da glicose, para que você controle, né, a sua glicemia em jejum e o seu médico consiga acompanhar se você está tendo esse pequeno problema aí em decorrência do tratamento, tá? Outra coisa que a gente precisa lembrar, a gente falou muito sobre isso no vídeo passado, falando sobre os exames de imagem e os exames auxiliares, né? Que nos auxiliam no acompanhamento de possíveis metástases do câncer de mama. E aí a gente falou muito dos órgãos da cavidade peritoneal, né? A gente falou muito dos órgãos de tórax. E aí, os exames laboratoriais, eles também têm uma importância crucial para o acompanhamento do funcionamento desses órgãos.
órgãos, né? E aí hoje aqui eu separei os 3 mais importantes. O primeiro deles, sem dúvida alguma, o fígado, né? Os rins e o pâncreas. Então, a gente tem exames laboratoriais que fazem o acompanhamento da funcionalidade desses órgãos, né? Se eles estão funcionando como deveriam, se eles não têm nenhuma alteração. Existem exames que podem nos dar essas respostas, exames de sangue mesmo. Você colhe lá no laboratório, simples, né? Sem maiores problemas. Então, falando primeiro sobre o fígado, né, gente? O fígado é um órgão de suma importância. Ele é a nossa grande central de metabolismo, né? Tudo que a gente ingere, os medicamentos, alimentos, tudo que entra no nosso corpo é metabolizado pelo fígado e depois volta para a nossa corrente sanguínea e para os órgãos, para os lugares aonde devem ir essas substâncias que são benéficas atuarem, né? Então, ele é ali aquela central de metabolismo mesmo. Concentra nele mais de 300 funções, gente. Eu acho assim, eu me lembro que eu tinha uma professora de bioquímica que ela falava assim, que depois do coração, o fígado é o mais importante, né, do nosso corpo, assim. Ela falava que quando ela levantava, ela fazia as preces dela e falava, meu Deus, preserve meu fígado, né, porque realmente é um órgão muito importante. Então, antes de falar como que a gente monitora se ele está trabalhando bem, é importante cuidar dele, né? Então, como que a gente faz isso? Né? Ingerindo menos bebida alcoólica, evitando os excessos, né? Evitando os excessos. Evitando comidas muito gordurosas, né? Embutidos, comidas que não sejam saudáveis. E a gente tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal também. Depois dá uma checada lá, para você saber, né, quais são esses alimentos, como que a gente se alimenta durante esse tratamento para ajudar. E é importante dizer também, gente, que a quimioterapia judia muito desse órgão, né? Assim, quando a gente faz quimioterapia, o fígado ele fica debilitado, porque são medicamentos muito fortes. Então, durante esse processo e depois, é importante continuar monitorando esse órgão. E aí a gente tem alguns exames, né, que normalmente você vai ver aí no seu pedido, mas que são aí substâncias que nos ajudam a monitorar o funcionamento do fígado. A primeira delas são as bilirrubinas, né, bilirrubina total, direta e indireta, são aí exames que provavelmente você vai fazer. As transaminases, e aí eu tô falando da TGO e da TGP. A gama-GT também é uma enzima que monitora o funcionamento hepático. Ela se altera muito facilmente, então assim, talvez ela seja, de todas, ela seja a menos específica. Mas também é muito importante dosar, né, e fazer esse monitoramento. Então, muito provavelmente no seu pedido lá médico, você vai ter as bilirrubinas, TGO, TGP e a gama-GT, para fazer aí o monitoramento do fígado, que é um órgão tão importante, tá? E que precisa ser verificado, principalmente depois que você faz esse tratamento medicamentoso, né? E, enfim, continua tomando medicamentos, continua tomando injeções, enfim, é muito importante continuar monitorando o fígado, tá, gente? Se ele não funciona, nada funciona bem. Outros órgãos muito importantes são os rins, né? Os nossos rins, eles são os filtros do nosso corpo. É por eles que passam o nosso sangue, o sangue que circula no nosso corpo. E são eles que fazem, gente, toda a filtragem das substâncias que devem ser eliminadas e aquelas que devem voltar para a corrente sanguínea para cumprir o seu papel. As que devem ser eliminadas se transformam na urina. Essa urina, que é esse líquido aí tão simples, né, e que muitas vezes a gente não dá tanta importância, ela nos diz muita coisa, né? A cor da nossa urina, o cheiro da urina, nos diz a respeito de como está o nosso corpo do seu ponto de vista sistêmico mesmo. Então, muita atenção a isso, né? A urina, ela deve ter sim aquela cor amarelada, né? Mas não pode ser um amarelo muito forte, o cheiro não pode ser um cheiro muito concentrado. Isso muito provavelmente está ligado ao grau de hidratação, ao quanto de água você toma, né? Então, é importante verificar.
Se essa urina tiver outra cor, gente, tiver uma cor avermelhada ou uma cor mais escurecida, tipo cor de Coca-Cola mesmo, procura o seu médico, né, para que ele te ajude, te oriente a verificar o que pode estar acontecendo. Então, sempre que você for ao banheiro fazer xixi, dá uma olhadinha lá, porque a urina ela nos dá muitas respostas. E existe um exame que a gente faz que também verifica, né, como é que tá a qualidade dessa urina e isso muito provavelmente reflete no funcionamento renal, né, como é que tá o seu rim. Que é um exame simples de urina rotina, né, a gente faz lá no laboratório, você vai fazer a coleta dessa urina, depois da higiene, né, vai fazer higiene, vai desprejar o primeiro jato, coletar o jato médio, levar para o laboratório o mais rápido possível ou, se possível, fazer a coleta no laboratório para que esse exame seja feito e verificado ali como é que está a constituição química dessa urina, né? E aí isso reflete diretamente o funcionamento renal e principalmente se existe ali a presença de alguma bactéria, se você pode estar sofrendo alguma infecção urinária, né? Que também é muito importante de ser monitorado. E nós temos outros dois marcadores importantes também, que é a ureia e a creatinina. Só que esses últimos dois a gente faz no sangue, né? São exames de sangue que, de acordo com os valores de referência, eles nos dizem a respeito do funcionamento renal, tá? Então é importante estar dosando aí a ureia e a creatinina. Outro órgão que é muito importante e que também está aqui na cavidade abdominal, que é importante a gente verificar, que tem uma importância crucial na nossa vida, porque ele secreta aí hormônios muito importantes para o controle da glicose, né? E aí eu tô falando do cortisol, tô falando da insulina, que é o pâncreas, né? O pâncreas é um órgão extremamente importante também, que está aqui na nossa cavidade abdominal, né? E a gente precisa também estar monitorando esse órgão com as imagens, né? Com os exames de imagem e também temos os exames laboratoriais, que são ali aquelas duas enzimas que muito provavelmente você também vai dosar aí no seu controle durante a doença ou pós a doença. São a amilase e a lipase. São duas enzimas que refletem o funcionamento do pâncreas, né? Todos esses exames que eu tô dizendo, gente, tem os valores de referência, né? E a gente consegue ali verificar, depois que você faz o exame, o valor, o seu resultado, você compara com o valor de referência que está lá no laudo do seu exame. E aí, visto que existe alguma alteração, muito provavelmente o seu médico também verá e, enfim, vai atuar como deve atuar, tá? Para verificar o que está acontecendo. Outro exame que a gente faz com muita frequência, aliás, durante a quimioterapia, e nós temos um vídeo só sobre ele, é o hemograma, né? O hemograma, ele nos diz a respeito de muitas coisas, na verdade. Ele fala, né, sobre as nossas células, né, sanguíneas, ele faz essa pesquisa. E aí ele responde como é que tá a nossa imunidade, né? A pergunta que ele responde é essa: como que tá a nossa imunidade? A nossa imunidade está em dia, nós estamos conseguindo combater ali agentes que podem aparecer e nos, né, doenças que podem aparecer, doenças infecciosas. E a anemia, será que eu tô anêmica? Então, o hemograma vai te responder essas perguntas, né? É um exame de extremíssima importância, que você certamente já está habituada a ele, porque tem que fazer ele antes das quimioterapias, para ver lá o percentual de neutrófilos. Se você ainda não viu o vídeo sobre o hemograma, vai lá no nosso canal, que você vai entender como que esse exame é importante durante o tratamento da quimioterapia. Então, o exame de hemograma também, muito provavelmente, você vai fazer, né? E agora, gente, por fim, a questão dos intestinos, né? A gente tá ouvindo falar agora, mais recentemente, sobre câncer coloretal. Foi, inclusive, dada uma notícia que a nossa querida Preta Gil aí foi diagnosticada, né? E aí isso agora tá um burburinho na mídia. Então, eu queria reforçar sobre a importância do monitoramento para poder, enfim, tá detectando alguma situação que pode levar à descoberta de um câncer de intestino.
Existe um exame muito simples, gente, muito simples, que é um exame que é feito nas fezes, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Ele não é um exame específico para câncer, né? Óbvio que não, porque se o exame der positivo, não quer dizer que você tenha câncer. Pode ser que seja outras questões que podem estar levando ali a algum sangramento. Às vezes até uma hemorroida mesmo, uma fissura que você tenha, pode alterar esse resultado. Um exame normal, ele tem que vir negativo, né? A pesquisa de sangue oculto, ela deve vir negativa. Se você faz o exame, a pesquisa de sangue oculto, e ele vem positivo, vai abrir aí um precedente, vai colocar uma pulga atrás da orelha do seu médico, que vai fazê-lo investigar, né? O porquê que esse exame veio positivo. Então, é muito importante fazer, gente, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, sabe? Para monitorar aí como que tá o funcionamento do intestino. Se existe ali algum sangramento em decorrência de uma lesão, de um tumor, de um pólipo, não se sabe. E aí é preciso investigar, caso o exame venha positivo, né? Para finalizar, eu vou colocar para vocês aqui nos comentários desse vídeo um link com um quadro que vai ajudar muito e que fala sobre os marcadores tumorais. Existem muitas pessoas que me perguntam sobre isso. O que são esses marcadores tumorais? Se existe um exame, se existem exames de sangue que são específicos para detectar a presença do câncer e mais propriamente dito do câncer de mama. Então a gente tem, gente, a resposta é sim, né? Nós temos sim algumas substâncias, algumas proteínas que já circulam no nosso corpo em concentrações mais baixas e que em situações de tumores, elas podem estar aumentadas. E aí, esses marcadores, eles ajudam em muitos aspectos, ajudam no diagnóstico, ajudam no monitoramento, se as quimioterapias se o paciente está respondendo às quimioterapias, se existe ali um risco de recidiva. Então, são exames que são, assim, mais especializados, né? Às vezes, nem todos estão disponíveis pelo SUS, mas são exames que muito provavelmente o seu médico também pode solicitar. E é importante você entender para qual situação determinados marcadores são solicitados. Como são muitos marcadores, e eu gastaria muito tempo para falar sobre isso, eu prefiro fazer dessa forma, tá? Eu vou colocar nos comentários aqui embaixo desse vídeo um link que vai abrir para você lá todas as informações que você precisa saber sobre os marcadores tumorais que estão relacionados ao câncer de mama e a outros, caso você tenha aí na família ou tenha curiosidade para entender quais são os marcadores específicos para cada tipo de câncer. Ok, pessoal? Eu quero agradecer mais uma vez, quero pedir para você deixar um like aí se você gostou desse conteúdo. Compartilha o vídeo, se inscreve lá no canal, ativa o sininho de notificação. Compartilhando esse conteúdo, você ajuda a circular a informação e assim me ajuda a ajudar, ok? A gente se encontra no próximo vídeo. Eu espero que estejam todos bem. Um beijo, pessoal. Até a próxima.